Bom, o episódio começa com o protagonista tendo alguns dias como momentos calorosos, algo do tipo. Na verdade não. Infelizmente era só um sonho da Invisível, e é um sonho bem, no mínimo, explícito. Até que chegamos para mais um dia de trabalho esforçado na Hess. Chegamos no elevador e eu garanto para vocês que pelo menos um dos personagens será importante. Nós infelizmente somos sacaneados por um membro da equipe que coloca algumas fotos e vídeos explícitos no nosso computador, em que todo mundo da empresa ouve, e isso se deve ao motivo que, bom, expulsamos a Coupé nesse capítulo. Enfim, uma pessoa começa a encarar a gente, nós conhecemos essa pessoa, e bom, ela começa a discutir com o velhinho e fala que ele tá com um sério Alzheimer. Eu concordo, Chase, essa foi cruel. Enfim, a Luminar começa a falar que temos que colocar um novo membro na equipe. E bom, um deles é o Phenomenon, que tá um pouco depressivo devido ao recente término com a Loura Luminar. E bom, a outra pessoa não é muito melhor. A outra pessoa é o garoto cowboy, que bom, não é muito esperto. E infelizmente vai ter que ser o cara ou coroa. Depois dessa confusão, nós chegamos para fazer os primeiros testes com o novo Luminar. A princípio tá tudo bem, e bom, a combinação tá bem chulada. Mas bom, como tudo dura pouco, o traje explode e ele quase morre dentro do traje. Bom, e é por isso que dizem que ele de pobre dura pouco. Parece que onde mora o problema é o pulso astral, que não tá funcionando no momento. Até porque foi o único recurso perdido e o mais importante. E bom, alguém começa a olhar pra gente, e é a Invisível, que devido aos seus últimos sonhos frequentes, tá o dia todo olhando pra gente, principalmente Invisível, tá? E ela fala que a Loira Luminar tem uma coisa pra falar pra gente, até que a gente desiste de discutir e vai falar com a Loira. A gente encontra elas trocando e ela fala que só precisa de ajuda pra um zíper. Sim, ela chamou a gente por causa de um zíper. Então estamos reclamando e a gente pergunta por que desse traje de gala, e ela fala que vai ter um tipo de baile de super-heróis. Pra gente é bem importante. Bom, a gente é rápido e percebe que tem uma pequena auréola de fora. Ela pergunta como é que ela tá e a gente fala que ela tá mais do que perfeita. Maravilhosa. E bom, ela agradece devidamente. E ela pergunta se podemos fazer o imenso favor de tirar o Fenômeno Man da frente do estacionamento. Cê é louco, o bichinho tá acabado mesmo, hein? Não tem mais vontade de viver, né? E ela fala que ele tem que parar de entregar frutas. Ele fala que o plano dele é se atirar no sol para que a terra seja engolida em um monte de trevas. Sinceramente, esse plano é bem bom, mas o Robert infelizmente fala que isso não é possível. Conversamos um pouco e ele fala que talvez tenha mais alguém nessa relação e que talvez seja por isso que ela terminou com ele. É o quê? Ideia de maluco? Nada, não tem nada a ver. E mesmo que isso fosse verdade, não tem mais nada a ver com ele. Ele fala que prefere problemas com solução e falamos que, bom, ela não é um problema e nenhuma solução. Ele fala que entende um pouco mais os pensamentos humanos e, bom, ele sem querer atirou um tipo de vidro no nosso peito quando ele levantou. E novamente ao banheiro, vamos tirar os vidros presos no nosso peito. A Invisível chega do nada e pergunta o que ele tá fazendo. E aí ela fala que imaginou, bom, atos carnais. Nós perguntamos qual era o nosso documento. E bom, ela fala que era bem grande até. Bom, é claro que ela tá falando do nosso documento de nascimento, obviamente. A gente discute um pouco e ela olha pros nossos lábios, até que alguém começa no meio do banheiro, o que dá a gente de, bom, cortar ela e ela sai bem irritada. E só pra contar que o nome do episódio é Violação de RH entre Companheiros. Depois de um longo dia de trabalho, vamos para o refeitório comer um chocolatinho. A gente tromba com o Waterboy, que pergunta se a gente vai comer os melões que o Fenômeno trouxe. A gente fala que não, ele guarda pra ele. Aparece o Flamboyzinho, pergunta onde tá a comida dele, tava na lixeira. Ele fala que o cara é louco, taca o espaguete nele. A gente fica estressado e bom, a gente olha pro espaguete novinho e ele fala que a gente não tem coragem, que a gente é bitch. Tá ligado que é bitch, né? Não, eu não sei. A gente joga o espaguete nele. O bagulho entrar bem na cara dele, ele fica estressado. Até que a Luminar, como sempre, salva o dia e impede a gente de ser incinerado. A impressão minha é só tem duas mãos. Enfim, a gente fala que ele derramou tudo nele sem querer, ele concorda. E bom, a gente sai tranquilíssimo da situação, como sempre. A Luminar fala que ele não deve ser tão muito esperto e que ele deve se limpar e depois limpar o chão. Como um bom companheiro de equipe, ele obedece. A Luminar, bom, revela o motivo de ter salvo a nossa vida, que é para escolher entre um novo membro de equipe sendo o Waterboy e o Fenômeno Man. Nós escolhemos o Fenômeno Man, não sei porquê.
E a razão disso é que, bom, ele tem mais experiência, mais força, mais técnica. Não concordo. Vai que o Waterboy é roubadão. A gente abraça o fenomenalmente e abraça ele. Inclusive, achei ele um personagem meio decepcionante, meio sem sal. Meio nada, sabe? Enfim, não é como se fosse o meu. A gente vai pra mais um dia de trabalho esforçado. Vamos bem. Até que fica de noite e o expediente termina. Onde finalmente vamos poder ir pra casa. A gente começa, bom, a girar na cadeira como todo mundo faz. Ficamos curiosos e vemos o fenômeno bem, bom, revivendo os momentos de guerra que ele teve com a Loira Blazer. E sinceramente, ele diz que, bom, a única razão de viver dele era a Loira Blazer, que sem ela ele não é nada. E que infelizmente ele não pode ter atos com ela, porque ele é um alien impossível nos órgãos produtores que a gente. Sinceramente eu perdi a conta de quantas vezes ele abraçou esse episódio, mas tudo bem, mais uma é mais uma. A gente volta pra pegar nossas coisas e finalmente voltar pra casa com o nosso Cusco, onde vemos que a Invisível ainda tá no horário de trabalho e que ela tá vendo um filme de qualidade não duvidosa. Perguntamos por que ela tá em horário de trabalho. Ela fala que, bom, ele está espiando ela. Não é mentira, mas mesmo assim não concorda. Ela fala que ela é sozinha, ela não tem ninguém pra acompanhar. E bom, não é verdade, até porque a gente tá aqui, né? Até que recebemos uma mensagem da Loira Blazer que pergunta se a gente tá livre. E bom, a gente tá ou não tá? Ser ou não ser? Loira Blazer ou instável? Invisível ou visível? Fizemos a ação escolher ela, a gente pergunta do que se trata o filme, ela fala que já é essa sequência e que, bom, não vamos entender nada, a gente chega num horário bem rápido, ela tira os pés e chegamos em tempo recorde pro nosso date, só que não. Ela pergunta se a gente ouviu alguma coisa ou se a gente não ouviu nada, a gente responde que não, e ela pergunta se somos amiguinhos ou se é só uma daquelas temáticas de equipe. A gente responde que já achou que a gente era amigo há muito tempo. Ela fala que não decidiu nada ainda e que não vai dar pra gente por causa de um popcorn. A amizade, é claro. A amizade. Ela começa a encarar, ela começa a olhar. Eles falam na mesma hora. O jogo recebe um belo patrocínio pra falar de uma marca. Ele encara a gente de um jeito suspeito, não convencional. E bom, obrigado por ter assistido até aqui. Se viu até aqui, deixa o like, se inscreva, obrigado e tchau.